Então, olá a todos. Hoje temos uma história. Um passeio inesquecível. É uma história sobre um autocarro, um motorista mal-humorado e uma reviravolta inesperada do destino. Se gosta de contos com um toque de karma e muito coração, fique por aqui, e não se esqueça de gostar e subscrever. Keanu Reeves sempre foi um homem simples. Apesar do seu enorme sucesso em Hollywood, manteve-se notavelmente terra a terra. Escolhia frequentemente os caminhos mais humildes para navegar pela vida. Não se importava com o transporte público, na verdade, preferia. Deu-lhe a hipótese de observar a vida na sua forma mais crua, de testemunhar histórias cotidianas a desenrolarem-se diante dele. Foi por isso que, naquela noite em particular, em vez de pedir um carro particular ou entrar numa viagem de luxo anónima, decidiu apanhar o autocarro. Era uma noite fria de outono em Newville, e as ruas da cidade estavam movimentadas. As luzes da rua piscavam, os neons zumbiam e as pessoas movimentavam-se ao ritmo familiar da vida urbana. Keanu Reeves, vestido com o seu habitual traje discreto, um blusão de cabedal cerrado, calças de ganga desbotadas e botas gastas, entrou no velho autocarro da cidade que acabara de chegar à estação. Os seus longos cabelos estavam ligeiramente úmidos por causa da névoa no ar, e o seu rosto exibia uma compostura tranquila. Meteu a mão no bolso e procurou o valor exato da tarifa. Quando entrou, o motorista do autocarro mal olhou para ele. O condutor era um homem atarracado, de comportamento rude, com o uniforme ligeiramente amarrotado e o boné inclinado para a frente, escondendo o rosto. Parecia impaciente, já a buzinar para o trânsito à frente, como se o mundo inteiro estivesse a conspirar para o atrasar. Ei, anda logo, resmungou o motorista, sacudindo a mão em sinal de desdém quando Keanu Reeves hesitou por um momento para encontrar o troco exato. Keanu Reeves não procurava tratamento especial, ele nunca fez isso. Ele simplesmente assentiu, colocou o passageiro na caixa e virou-se para procurar um lugar sentado. O autocarro tinha alguns passageiros dispersos. Uma senhora idosa segurava com força um saco de compras, com os nós dos dedos brancos. Uma mãe cansada balançava o seu bebê no joelho, com os olhos pesados de exaustão. Um grupo de adolescentes estava imerso nos seus telemóveis, com os rostos iluminados pelos ecrãs. Um jovem de fato olhava fixamente pela janela, perdido nos seus próprios pensamentos. As primeiras filas, normalmente reservadas para idosos e passageiros com deficiência, tinham alguns lugares vazios. Keanu Reeves estava prestes a entrar num deles quando o motorista gritou, para trás do autocarro. Por momentos, Keanu Reeves pensou que tinha ouvido mal e olhou para cima, franzindo ligeiramente as sobrancelhas. Desculpa, perguntou, com a voz calma, mas firme. O condutor, olhando-o atentamente pela primeira vez, zombou. Ouviste-me? Atrás do autocarro. Os lugares à frente são para as pessoas que pertencem a este lugar. Um silêncio pesado instalou-se no veículo. A senhora idosa suspirou suavemente. A mãe com o seu filho olhou para cima, com os olhos arregalados de incredulidade. Até os adolescentes, que estavam perdidos nos seus mundos digitais, levantaram a cabeça, sentindo que algo estava errado. A expressão de Keanu Reeves não se alterou muito. Não era de reagir com raiva ou confronto imediato. Em vez disso, estudou o rosto do condutor, procurando uma explicação para além das palavras. Foi apenas uma viagem de poder, um mau dia ou foi algo muito mais profundo? Algo que estava enraizado na mentalidade deste homem há muito tempo. Senhor, começou Keanu Reeves, com a voz firme, não me importo de me sentar em qualquer lugar, mas gostaria de compreender por que as costas. O motorista sorriu. Porque eu disse. É por isso. Outro silêncio. O peso do momento pressionou o autocarro, deixando o ar denso de tensão. A estrela não estava prestes a fazer uma cena, mas também não deixaria passar como mais um encontro casual com rudeza. O preconceito subjacente era evidente. Keanu Reeves limitou-se a assentir, sem olhar para Frank, o motorista. Não estava a tentar provar nada, mas também não iria envolver-se numa disputa de poder. Sabia, por experiência própria, que algumas pessoas estavam simplesmente determinadas a ser difíceis, e discutir com elas raramente resolvia alguma coisa. Acomodou-se no assento de plástico duro, o tecido gasto arranhando-lhe as calças de ganga. O autocarro voltou a dar um solavanco para a frente, e Keanu Reeves preparou-se, os seus olhos perscrutando os rostos dos outros passageiros. Lá de trás, um homem falou. Tinha quase 50 anos, usava um blusão de ganga cerrado e um boné de beisebol. Epá, gritou, sabes quem é? É o Keanu Reeves. Frank voltou a troçar, ajustando o espelho retrovisor para ver melhor Keanu Reeves. Não importa se ele é o Papa, ele segue as minhas regras no meu autocarro. Cuspiu as palavras com um aceno de mão desdenhoso. Keanu Reeves suspirou, passando a mão pelos cabelos. Conheceu todos os tipos de pessoas na sua vida, algumas bondosas, outras cruéis, outras simplesmente cansadas do mundo.
Mas havia algo no tom de Frank que não era apenas uma questão de autoridade, tratava-se de outra coisa, algo pessoal. Keanu Reeves sabia que nenhuma quantidade de fama ou riqueza poderia resolver os problemas mais profundos que levou as pessoas a agirem dessa forma. A senhora idosa segurando a sua mala falou de repente. Não devias falar com as pessoas desta maneira, meu jovem, disse ela ao motorista, com a voz suave, mas firme, carregando o peso da sabedoria. A gentileza não custa nada. Frank revirou os olhos, claramente desinteressado do sermão de um passageiro idoso. Menina, se não gosta, pode descer também. Keanu Reeves respirou fundo, reprimindo a frustração que ameaçava surgir. Não procurava problemas, mas também não estava disposto a ir embora sem sequer tomar alguma posição. Estava prestes a falar quando o autocarro deu novamente um solavanco para a frente. Enquanto Keanu Reeves se dirigia para o fundo, conforme as instruções, algo aconteceu, algo que ninguém esperava. Um carro, do nada, passou o sinal vermelho e entrou a alta velocidade no cruzamento. O motorista, muito focado em exercer controle sobre os passageiros, não estava atento. Os reflexos de Keanu Reeves entraram em ação. Gritou, avançando em direção ao volante, mas já era tarde demais. Com um barulho cada vez mais profundo de pneus e o inconfundível estalido de metal contra metal, o mundo inclinou-se para o lado. O acidente. O impacto foi instantâneo. O barulho dos pneus contra o pavimento escorregadio, o barulho do metal a dobrar-se como papel e a força da inércia deixaram todos os que estavam no autocarro num frenesim caótico. Os passageiros gritavam enquanto os corpos eram projetados para a frente, agarrando-se a tudo o que podiam para amortecer a queda. O autocarro sacudiu violentamente, derrapando para o lado antes de embater num poste de iluminação na esquina do cruzamento. Keanu Reeves sentiu o ar sair-lhe dos pulmões enquanto era atirado para o lado, mal conseguindo segurar-se no poste ao seu lado. O seu ombro sofreu o impacto da queda, mas rapidamente recuperou o equilíbrio, os seus instintos aguçando-se. Esforçou-se para chegar à frente do autocarro, os olhos pousando no motorista, que estava curvado sobre o volante, com um fino fio de sangue a escorrer-lhe da testa. O mundo lá fora estava um caos. Os peões pararam, os carros buzinaram furiosamente e as pessoas correram em pânico em direção ao autocarro. Mas, por dentro, a realidade do que tinha acabado de acontecer estava a instalar-se. A idosa caiu no chão, agarrada ao braço de dor. A mãe que segurava o seu bebé tremia, tentando desesperadamente acalmar o bebé que chorava. Os adolescentes, que a poucos momentos estavam perdidos nos telemóveis, estavam agora em silêncio, atordoados, agarrados às bordas dos assentos, com os rostos pálidos de choque. A tensão era palpável. O homem do blusão de ganga, tendo revelado a identidade de Keanu Reeves, parecia presunçosamente satisfeito. Cutucou a pessoa do lado e sussurrou-lhe qualquer coisa, o que lhe valeu uma risadinha. A senhora idosa, embora aparentemente frágil, olhou com ar reprovador para Frank. Até os adolescentes, brevemente arrancados ao seu distanciamento digital, assistiam agora ao drama que se desenrolava com grande interesse. Frank, no entanto, manteve-se impassível. Olha, não me interessa quem ele é, repetiu, elevando a voz. Regras são regras. Os lugares da frente são para idosos e deficientes. Ele parece perfeitamente capaz de se sentar atrás. Keanu Reeves suspirou interiormente. Conseguia sentir o peso do olhar coletivo sobre ele. Sabia que a sua fama significava que este pequeno incidente era agora um espetáculo, uma apresentação pública para a qual não tinha feito audições. Mas, por detrás da irritação, sentia uma estranha empatia por Frank. Era evidente que o homem estava sobrecarregado por algo, alguma frustração profunda que alimentava a sua necessidade de exercer controle, mesmo de uma forma tão mesquinha. Senhor, disse Keanu Reeves, com a voz calma e comedida, eu compreendo que o senhor tem regras, mas garanto-lhe que não tenho qualquer problema em sentar-me em qualquer lugar. Eu só queria saber porque é que parece haver um problema pessoal. O rosto de Frank ficou vermelho. Não há nenhuma questão pessoal, cuspiu. Estou apenas a fazer o meu trabalho. Agora, vai sentar-se ou vai continuar a atrasar o autocarro? Keanu Reeves hesitou. Podia sentir a raiva a fervilhar dentro de si, o desejo instintivo de se defender, de usar a sua influência para colocar aquele homem no seu devido lugar. Mas sabia que isso só iria piorar a situação, transformando-a numa confusão maior e mais feia. Olhou Frank nos olhos e viu não só arrogância, mas também um profundo cansaço, uma espécie de desespero silencioso. Virou-se para trás e acomodou-se em um assento. Está bem, disse Keanu Reeves calmamente. Ele está de volta. Enquanto se movia, chamou a atenção da mãe segurando o seu bebê. Ela deu-lhe um pequeno sorriso agradecido. A senhora idosa assentiu em aprovação silenciosa. Os adolescentes voltaram aos seus telemóveis e o seu breve momento de interesse desapareceu. Mas o homem de blusão de ganga continuou a encarar Frank, murmurando qualquer coisa sobre o condutor ser um idiota.
O autocarro avançou bruscamente, com o motor a roncar enquanto se afastava da paragem. O incidente parecia ter terminado, mas o ar permanecia carregado de tensão silenciosa. Frank continuou a olhar para Keanu Reeves. No espelho retrovisor, um misto de desafio e desconforto nos seus olhos. Keanu Reeves recostou-se na cadeira e fechou os olhos. Ele sabia que não se tratava apenas de uma questão de disposição de bancos no autocarro. Tratava-se de algo muito maior, sobre as formas subtis, mas generalizadas, com que as pessoas se maltratavam, sobre as dinâmicas de poder que moldavam as suas interações diárias. Perguntou-se o que tinha deixado Frank tão amargo, tão rápido a julgar. O que aconteceu na sua vida para o deixar tão defensivo? Seria simplesmente um bully ou apenas um homem que lutava para lidar com as suas próprias inseguranças? Keanu Reeves sabia que provavelmente nunca saberia a resposta. O autocarro seguiu em frente, com o zumbido rítmico do motor a preencher o silêncio. Lá fora, as luzes da cidade confundiam-se em faixas coloridas. Keanu Reeves tentou relaxar, mas não conseguiu afastar a sensação de desconforto que persistiu após o confronto com Frank. Olhou para cima e reparou que Frank o fitava pelo espelho retrovisor, com uma expressão elegível no rosto. Keanu Reeves encontrou o seu olhar brevemente, depois desviou o olhar, os seus olhos pousando na cena de rua que passava. De repente, uma luz ofuscante brilhou na sua visão periférica. Um carro, que avançava a alta velocidade no sinal vermelho, vinha a alta velocidade na direção deles. Os instintos de Keanu Reeves entraram em ação. Gritou, avançando, mas já era tarde demais. Frank, assustado com o grito de Keanu Reeves, pisou instintivamente o travão, mas o autocarro era demasiado grande e pesado. O carro bateu na frente do autocarro com um estrondo ensurdecedor, metal a ranger contra metal. O mundo inclinou-se violentamente. O impacto foi instantâneo e brutal. Os passageiros gritaram ao serem atirados para a frente, com os seus corpos a baterem contra os bancos à sua frente. O autocarro desviou-se violentamente, atravessando a rua antes de embater num poste de iluminação na calçada. O som de vidro a partir e metal retorcido encheu o ar. Keanu Reeves sentiu uma dor aguda no ombro quando foi atirado contra a lateral do autocarro. Agarrou o assento à sua frente, tentando apoiar-se, mas a força do impacto foi demasiado forte. Sentiu a cabeça cair para trás e uma onda de tontura apoderou-se dele. Quando o autocarro finalmente parou, um silêncio atordoante abateu-se sobre os passageiros. Depois, irrompeu uma cacofonia de gritos, gemidos e soluços. O ar estava carregado com o cheiro a borracha queimada e a gasolina. Keanu Reeves, apesar dos ferimentos, foi o primeiro a reagir. Levantou-se, com a cabeça a latejar, e olhou em redor do autocarro. A cena era caótica. A idosa estava caída no chão, agarrada ao braço. A mãe tentava desesperadamente confortar o seu bebê que chorava. Os adolescentes estavam espalhados pelos corredores, atordoados e desorientados. Frank, o motorista do autocarro, estava caído sobre o volante, com o rosto coberto de sangue. Gemia baixinho, mas parecia estar consciente. Keanu Reeves sentiu uma onda de adrenalina. Sabia que precisava de fazer alguma coisa, qualquer coisa, para ajudar. Respirou fundo, tentando clarear a mente. Está toda a gente bem, gritou, com a voz ligeiramente trêmula. Alguém se pode mover. O choque inicial estava a passar, substituído por uma crescente sensação de pânico. Os passageiros começaram a mexer-se, verificando se havia ferimentos. Uns choravam, outros limitavam-se a olhar fixamente em frente, incapazes de compreender o que tinha acabado de acontecer. Ken foi o primeiro a mexer-se, o corpo dorido e a adrenalina a subir. A sua mente estava clara, as pessoas precisavam de ajuda. Rapidamente examinou a idosa. Senhora, está bem? Perguntou, com a voz calma apesar do caos. Ela estremeceu, mas assentiu. Acho que o meu pulso está partido, sussurrou ela, tentando disfarçar a dor. Virou-se para a mãe. O bebê está ferido. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto, mas ela abanou a cabeça. Ela está assustada, mas está bem. Ken soltou o ar de alívio antes de voltar a sua atenção para o condutor. O sangue escorria-lhe pela têmpora e a sua respiração estava pesada. Estava consciente, mas claramente atordoado. A sua arrogância e hostilidade de antes desapareceram, substituídas por uma expressão crua e vulnerável. Ken estendeu a mão e segurou-lhe o ombro com delicadeza, mas firmeza. Ei, fica comigo, disse. Consegue mover-se. O condutor piscou, os seus olhos estavam turvos e sem brilho. O que aconteceu? Murmurou. Não estavas a prestar atenção, Ken respondeu honestamente. Um carro passou o sinal vermelho e não se viu a tempo. O motorista gemeu, esforçando-se por se sentar, mas Ken colocou a mão no seu peito. Não se mova demasiado depressa.
Pode ter uma concussão. Lá fora, as sirenes soavam à distância, ficando mais altas a cada segundo. Ken virou a cabeça em direção ao para-brisas dianteiro partido. Pelas brechas, podia ver paramédicos e polícias a correr em direção a eles enquanto pessoas do lado de fora corriam para ajudar. A porta do autocarro foi arrombada pelos socorristas. Está toda a gente bem, um paramédico gritou quando entraram. Ken gesticulou em direção aos feridos. A senhora partiu possivelmente o pulso, o condutor bateu com a cabeça, pode ter sofrido uma concussão, a mãe e o bebê parecem abalados, mas ilesos. O par. O médico voltou a olhar para Ken, o reconhecimento brilhou-lhe nos olhos, mas rapidamente voltou à ação, movendo-se para avaliar primeiro o condutor. Um polícia que entrou no autocarro olhou em redor antes de se dirigir aos passageiros. Precisamos de ouvir os testemunhos de todos os que estavam aqui. Por favor, mantenham a calma. Os passageiros murmuravam entre si, ainda a processar o acontecimento. Ken respirou finalmente fundo, dando um pequeno passo atrás para dar espaço aos socorristas. Foi só então que se apercebeu da forma como o motorista estava a olhar para ele. Não foi só gratidão, era algo mais profundo, a vergonha. Um homem que antes tinha exercido a sua autoridade com tanta força, via-se agora vulnerável, necessitando da ajuda da mesma pessoa que tinha humilhado. O motorista engoliu em seco. Tu salvaste-nos, murmurou. Ken não respondeu imediatamente. Limitou-se a observá-lo, a forma como as mãos do homem tremiam ligeiramente, o arrependimento nadando nos seus olhos. Por fim, disse, tiveste sorte. O motorista baixou o olhar. Eu não quis dizer. Ken interrompeu-o com um simples abanar de cabeça. Não importa agora. O que importa é que todos estejam bem. O polícia aproximou-se de Ken com um pequeno caderno na mão. Sr. Reeves, precisaremos da sua declaração. Ken assentiu, dando um passo em frente, mas não sem antes lançar um último olhar ao condutor, que olhava agora para as suas próprias mãos, silencioso e trêmulo. O karma tinha chegado, não como vingança, mas como um despertar, e o motorista do autocarro acabara de aprender a lição da forma mais dura possível, uma lição de humildade. A atmosfera do lado de fora do autocarro estava carregada de tensão. As luzes vermelhas e azuis intermitentes iluminaram os rostos dos espectadores que se juntaram para ver as consequências. Ken Reeves estava perto das portas abertas do veículo destruído, a observar os paramédicos a assistirem cuidadosamente os passageiros feridos. A mãe segurava o seu bebê com força, sussurrando palavras reconfortantes enquanto um paramédico verificava se havia ferimentos em ambos. A idosa, agora com um suporte improvisado enrolado no pulso, estremeceu, mas conseguiu acenar levemente e agradecida a Ken. Mas foi o motorista do autocarro que prendeu a atenção de Ken durante mais tempo. Afundado no volante, com um pano pressionado contra o corte na testa, o homem parecia estar atordoado, não pelo acidente em si, mas por algo muito mais profundo. A arrogância que alimentava o seu comportamento anterior desapareceu, substituída por algo cru e não dito. Ken podia ver isso na forma como as mãos do condutor tremiam ligeiramente enquanto limpava o sangue da testa. A compreensão do que quase aconteceu estava a instalar-se. Se o acidente tivesse sido pior, se Ken não tivesse reagido rapidamente, vidas poderiam ter sido perdidas. E apesar da forma como o motorista o tratou, apesar da discriminação que manchou a sua interação inicial, Ken foi o primeiro a intervir e a ajudar. Um polícia aproximou-se de Ken com o seu caderno na mão. Sr. Reeves, começou, com a voz firme, mas profissional, estamos a reunir testemunhos. Pode dizer-nos o que se lembra? Ken assentiu. Estava sentado atrás quando o condutor se distraiu. Não viu o outro carro passar o sinal vermelho. Tentou travar no último segundo, mas, nessa altura, já era tarde demais. O polícia rabiscou algo antes de olhar para cima. Ajudou os passageiros imediatamente após o impacto. Sim, confirmou Ken. Alguns deles ficaram em choque, e alguns ficaram feridos na colisão. A idosa pode ter fraturado o pulso, e o condutor bateu com bastante força com a cabeça. O polícia olhou para o motorista do autocarro, que estava agora a ser examinado por um paramédico. Vamos precisar de interrogá-lo quando estiver estável, murmurou antes de olhar novamente para Ken. Foste bem lá atrás. A maioria das pessoas teria entrado em pânico. Ken abanou ligeiramente a cabeça. Qualquer um teria feito o mesmo. O oficial sorriu. Eu não teria tanta certeza sobre isso. Nesse momento, apareceu outra figura, um dos supervisores da empresa de autocarros, um homem atarracado com um uniforme azul impecável. Os seus olhos dispararam em direção aos destroços antes de se fixarem no condutor. A sua expressão imediatamente escureceu. O que raio aconteceu aqui? Gritou o supervisor, com a voz carregada de irritação em vez de preocupação. O motorista estremeceu, mas manteve-se em silêncio. Ken,
que estava a observar a interação de perto, decidiu falar. Houve um acidente, disse calmamente. O seu motorista não estava a prestar atenção. O rosto do supervisor ficou vermelho enquanto olhava ferozmente para o condutor. Vais responder por isso, Frank. Conhece as regras. Devia ter sido mais cuidadoso. Frank olhou para cima, com os olhos cheios de vergonha e arrependimento. Eu não vi o carro, gaguejou, a voz quase um sussurro. Lamento. Ken observou a conversa, sentindo um misto de simpatia e frustração. Sabia que todos cometem erros, mas este quase custou vidas. A idosa ainda segurava o pulso, e a mãe tentava acalmar o bebê, que agora choramingava baixinho. O polícia continuou a tomar notas, ocasionalmente. Olhando para Ken em busca de esclarecimentos. Precisaremos das suas informações de contacto para perguntas de acompanhamento, disse, num tom profissional, mas respeitoso. E se pudesse ficar por perto até terminarmos de recolher as declarações de todos? Claro, respondeu Ken, assentindo. Sentiu uma sensação de responsabilidade em ajudar a garantir que as vozes de todos fossem ouvidas nesta situação caótica. Enquanto os paramédicos trabalhavam afincadamente para avaliar e tratar os feridos, Ken não conseguia afastar a sensação de mal-estar que se instalou no seu estômago. Tinha visto muitas coisas na sua carreira, fama, fortuna e até tragédia, mas testemunhar as consequências de um acidente como este tocou numa corda diferente dentro dele. Lembrou de quão frágil a vida pode ser e de quão rápido tudo pode mudar. O polícia terminou de tomar notas aos adolescentes e passou-as à senhora idosa. Senhora, pode contar-me o que aconteceu na sua perspectiva? Perguntou gentilmente. Respirou fundo, com a voz ligeiramente trêmula, enquanto contava os acontecimentos que tinham levado ao acidente. Estava aqui sentada quando tudo ficou escuro, disse ela suavemente. No momento estávamos a conduzir, e depois, parecia que estávamos a voar. Ken ouviu atentamente enquanto ela falava, sentindo uma profunda empatia pela sua experiência. Sempre apreciou a forma como as histórias ligam as pessoas e como as experiências partilhadas podem promover a compreensão e a compaixão. Assim que ela terminou a sua declaração, Ken voltou a aproximar-se dela. Vais ficar bem? Perguntou sinceramente. Ela assentiu lentamente, com as lágrimas a brilharem nos olhos. Obrigada por nos ajudar, disse com um sorriso amarelo. Estou feliz por ainda estarmos todos aqui. Ken sorriu de volta, sentindo um calor a espalhar-se por ele com as palavras dela. Foram momentos como estes que o fizeram lembrar porque valorizava o seu anonimato nos transportes públicos, e isso permitiu-lhe conectar-se com as pessoas a um nível mais profundo. De seguida, o oficial voltou a sua atenção para Frank mais uma vez. Frank, disse com firmeza, vamos precisar que explique detalhadamente o que aconteceu assim que for libertado pela equipa médica. Frank assentiu fracamente, mas não respondeu verbalmente. Enquanto Ken observava o comportamento de Frank, ombros caídos e olhos baixos, sentiu uma onda inesperada de compaixão a apoderar-se dele. O homem tinha sido cruel antes, não havia como negar isso. Mas agora era apenas mais um ser humano a enfrentar as consequências das suas ações. Quando finalmente chegou a vez de Ken prestar o seu testemunho, contou tudo com a maior precisão possível, como Frank lhe reagiu inicialmente, como o acidente se desenrolou em câmara lenta diante dos seus olhos e como tentou ajudar toda a gente depois. Depois de terminar, Ken saiu para apanhar ar fresco. A brisa fresca da noite roçava-lhe a pele enquanto se encostava à lateral do autocarro, observando os paramédicos a colocarem os passageiros feridos em macas e ambulâncias. Não pôde deixar de refletir sobre a rapidez com que a vida pode mudar da normalidade para o caos. Poucas horas antes, estava a desfrutar de um tranquilo passeio noturno de autocarro, parecia agora uma eternidade desde que aquele momento de paz fora quebrado. Enquanto as sirenes soavam à distância e as luzes piscavam à sua volta, Ken voltou a pensar em Frank, em como as pessoas costumavam usar máscaras que escondiam o seu verdadeiro eu sob camadas de orgulho e mágoa. Talvez este incidente servisse de alerta para Frank, talvez isso o lembrasse de que cada pessoa tem as suas próprias lutas e histórias. Com este pensamento a pairar na sua mente, Ken respirou fundo e voltou para a luta onde vidas estavam a ser cuidadas e histórias estavam a começar de novo. À medida que o caos começou a acalmar, o som das sirenes desapareceu, sendo substituído pelos murmúrios dos espectadores preocupados e pelo barulho dos socorristas. Ken ficou à beira da cena, observando enquanto o polícia finalizava as suas notas e se preparava para falar novamente com Frank. O motorista do autocarro estava a ser assistido por um paramédico, que lhe verificava os sinais vitais e lhe enfaixava a cabeça. Ken sentiu uma sensação de desconforto ao ver o supervisor da empresa de autocarros, o Sr. Stern, aproximar-se. O homem era atarracado e vestia um uniforme azul impecável que parecia demasiado formal para a situação. A sua expressão era de irritação em vez de preocupação enquanto observava a cena. Era evidente que estava mais interessado em controlar os danos do que em garantir o bem-estar de todos. Franco. O Sr. Stern ladrou, a sua voz cortando o ar como uma faca.
O que aconteceu aqui? Isto é inaceitável. Frank olhou para cima, com o rosto pálido e abatido. Eu não vi o carro, gaguejou, esforçando-se por encontrar a sua voz. Lamento. Desculpe, não é bom o suficiente. O Sr. Stern retorquiu, estreitando os olhos. Colocou vidas em risco. Tem ideia do tamanho do problema em que está metido? Ken sentiu uma onda de raiva pelo tom do Sr. Stern. Deu um passo em frente, incapaz de se conter por mais tempo. Com licença, disse com firmeza, mas isto não se trata apenas de regras e regulamentos agora. As pessoas estão feridas e o seu motorista precisa de apoio. O Sr. Stern voltou-se para Ken, a surpresa apareceu no seu rosto quando o reconheceu. Oh, ótimo, exatamente o que precisamos, uma celebridade a tentar fazer de herói, disse sarcasticamente. Não estou a tentar ser um herói, respondeu Ken calmamente, mantendo a voz firme apesar da crescente frustração. Só estou a dizer que o Frank cometeu um erro que poderia acontecer a qualquer pessoa sob pressão. O que importa agora é a forma como lidamos com esta situação. O supervisor zombou, cruzando os braços sobre o peito. Não percebo como estas coisas funcionam, não é? Temos protocolos em vigor por uma razão. Ken respirou fundo, tentando manter a calma perante a arrogância do Sr. Stern. Os protocolos não significam muito se não se considerar o aspecto humano deste incidente, disse com firmeza. As pessoas estão assustadas e magoadas neste momento, precisam de compaixão mais do que de regras. O Sr. Stern abriu a boca para responder, mas pareceu momentaneamente surpreendido com as palavras de Ken. Por um breve momento, a incerteza brilhou nos seus olhos antes de recuperar a compostura. Olhe, continuou Ken, suavizando um pouco o tom, percebo, tem um trabalho a fazer e precisa de proteger os interesses da sua empresa. Mas se quer que os seus colaboradores o respeitem e sigam a sua liderança, então mostre-lhes alguma compreensão agora mesmo. Frank ficou sentado em silêncio, ao fundo, ouvindo atentamente enquanto Ken falava por ele. O peso da autoridade do Sr. Stern pairava pesadamente no ar entre eles. Por fim, o Sr. Stern suspirou profundamente e esfregou as têmporas como se tentasse aliviar uma dor de cabeça que já se vinha a acumular há muito tempo. Está bem, murmurou relutantemente, mas isso não isenta o Frank da responsabilidade. Não estou a pedir a absolvição, interrompeu Frank calmamente, mas com firmeza. Eu sei que errei. Ken virou-se para Frank com um aceno encorajador antes de voltar o olhar para o Sr. Stern. Talvez esta possa ser uma oportunidade de crescimento em vez de punição, sugeriu gentilmente. O Sr. Stern olhou entre Ken e Frank antes de finalmente ceder com um suspiro exasperado. Veremos o que acontece depois da investigação, disse secamente antes de se virar. Enquanto o Sr. Stern caminhava em direção a outro grupo de polícias que recolhiam informações de testemunhas, Ken sentiu uma sensação de alívio a apoderar-se dele, mas também preocupação com o futuro de Frank. Obrigado, disse Frank calmamente após um momento de silêncio entre ambos. Ken encolheu ligeiramente os ombros, mas sorriu-lhe calorosamente. Vais ficar bem, tranquilizou-o suavemente. Frank assentiu lentamente, mas ainda parecia assombrado pelo que tinha acontecido naquela noite. Enquanto estavam juntos no meio do caos, dois homens de mundos completamente diferentes reunidos pelas circunstâncias, Ken percebeu que, por vezes, eram necessários momentos como estes para recordar às pessoas a sua humanidade partilhada. À medida que a noite avançava, o caos do acidente começou a desaparecer, substituído pelo zumbido constante dos veículos de emergência e pelos murmúrios de testemunhas preocupadas. Os paramédicos trabalharam incansavelmente, cuidando dos feridos e garantindo que todos recebiam os cuidados necessários. Ken sentiu uma sensação de alívio ao vê-los moverem-se eficientemente pela multidão, mas também sabia que, para alguns, este incidente deixaria cicatrizes duradouras. Frank estava sentado numa maca, com a cabeça enfaixada e o rosto ainda pálido. O paramédico tinha terminado de o examinar e preparava-se agora para transportá-lo ao hospital para uma avaliação mais aprofundada. Ken voltou a aproximar-se dele, sentindo uma mistura de compaixão e preocupação. Vais ficar bem? Perguntou Ken gentilmente, com a voz suficientemente baixa para que apenas Frank ouvisse. Frank olhou para cima, com os olhos cheios de um misto de gratidão e vergonha. Não sei, admitiu calmamente. Eu errei feio. Eu podia ter magoado alguém seriamente. Ken assentiu, compreendendo o peso das palavras de Frank. Cometeu um erro, mas não é definido por ele, disse com firmeza. O que importa agora é como se escolhe avançar a partir disto. Frank suspirou profundamente, os ombros descaíram como se carregasse um fardo invisível. Estava tão envolvido nos meus próprios problemas que nem me apercebi do que estava a acontecer ao meu redor, confessou. Estava zangado com tudo, a minha vida, o meu trabalho, descontei em ti e em todos os outros neste autocarro. Ken ofereceu um sorriso tranquilizador. Todos nós temos as nossas lutas. É fácil perder de vista o que realmente importa quando a vida se torna opressiva, respondeu.
mas esta pode ser a sua oportunidade de mudar as coisas. Nesse momento, o polícia que tinha tomado declarações aproximou-se deles novamente. Frank, disse, o seu tom sério, mas não cruel, precisamos de falar sobre o que aconteceu esta noite, assim que fores libertado pela equipa médica. Frank assentiu lentamente, preparando-se para as consequências inevitáveis das suas ações. Ken conseguia ver o medo nos seus olhos, medo de perder o emprego, medo de ser julgado, medo de enfrentar as consequências daquele incidente. Interrompeu Ken antes que o polícia pudesse continuar. Talvez esta seja uma oportunidade para Frank refletir sobre as suas ações e aprender com elas, em vez de enfrentar imediatamente uma punição severa. O oficial levantou uma sobrancelha, mas veja. Mede para considerar as palavras de Ken por um momento. Normalmente não é assim que estas coisas acontecem, respondeu cautelosamente. Eu compreendo isso, disse Ken seriamente. Mas, por vezes, as pessoas precisam de uma segunda oportunidade para perceber os seus erros e crescer com eles. O Frank já enfrentou as consequências esta noite, está abalado e assustado. O polícia parou novamente, olhando entre Ken e Frank antes de assentir lentamente. Está bem, disse finalmente. Vamos ter isso em consideração durante a nossa investigação. Frank olhou para Ken com os olhos arregalados cheios de gratidão. Obrigado, sussurrou, com a voz ligeiramente trêmula. Enquanto os paramédicos se preparavam para transportar Frank para longe do local, Ken sentiu uma sensação de esperança a crescer dentro de si. Talvez isto tenha sido mais do que um mero acidente, talvez tenha sido um ponto de viragem para todos os envolvidos. Depois de Frank ter sido colocado na ambulância, Ken voltou ao ar fresco da noite. Observou enquanto outros passageiros eram tratados e cuidados pelos socorristas. A idosa estava a ser levada numa maca com o pulso estabilizado numa tala, mas sorrindo para ele enquanto passava. Obrigado por ser tão corajoso, gritou enquanto era colocada numa ambulância. Ken sorriu-lhe de volta, sentindo o calor espalhar-se por ele com as suas palavras gentis. Foram momentos como estes que o fizeram recordar porque é que valorizava tanto a ligação humana, como as experiências partilhadas podem unir as pessoas de formas que elas nunca esperaram. Enquanto refletia sobre tudo o que tinha acontecido naquela noite, Ken percebeu que, embora os acidentes pudessem causar dor e sofrimento, também tinham o potencial de provocar mudanças e compreensão entre pessoas que, de outra forma, permaneceriam estranhas. Com uma determinação renovada no coração, Ken decidiu continuar a defender a empatia e a bondade em todas as situações que a vida lhe apresentava, não apenas para si, mas para outros que mais precisavam. O supervisor expirou bruscamente, esfregando a mão na cara antes de murmurar algo baixinho. Virou-se para o polícia. Estamos aqui a falar de negligência. O oficial manteve-se neutro, embora os seus olhos demonstrassem um toque de julgamento. Isso é algo que determinaremos após analisar as câmaras de trânsito e as declarações. Ken observou Frank engolir em seco, os seus dedos segurando firmemente o pano na testa. Ele não estava apenas ferido, estava aterrorizado, não pelas autoridades, mas pelas consequências das suas próprias ações. O supervisor soltou um longo suspiro antes de acenar com a cabeça. Está suspenso até novo aviso, disse rispidamente. Faremos uma revisão interna. O condutor visivelmente desanimado, com a cabeça ligeiramente baixa. Compreendo. Ken, que tinha visto muitos lados da humanidade ao longo da sua vida, reconheceu o olhar nos olhos do homem. Foi o arrependimento, do tipo que só surge quando se percebe realmente a gravidade dos erros. Por um momento, o silêncio estendeu-se entre eles, depois Ken deu um passo em frente, o seu tom mais suave do que antes. Como te chamas? Perguntou. O motorista hesitou antes de responder, Mike. Ken estudou por um momento antes de concordar. Mike, isto não é o fim do mundo. Tens uma segunda chance esta noite. Uso. Mike olhou para cima, algo a brilhar por detrás dos seus olhos cansados. Abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas não lhe saiu qualquer palavra. Em vez disso, apenas fez um aceno lento e solene. Ken deu-lhe um pequeno toque no ombro antes de se afastar, sabendo que o verdadeiro castigo não seria a suspensão, seria a longa e persistente percepção de quão facilmente as coisas poderiam ter sido diferentes. À medida que Ken se afastava dos destroços, o ar da noite parecia mais frio contra a sua pele. O mundo continuou a mover-se, as pessoas continuaram a falar, mas para aqueles que estavam no autocarro, algo tinha mudado. Foi aprendida uma lição, não apenas sobre a humildade, mas sobre a forma imprevisível como a vida nos pode lembrar da nossa própria fragilidade. E nos momentos de silêncio antes de chamar um táxi para casa, Ken permitiu-se um pequeno sorriso porque, por vezes, o karma não se tratava apenas de castigo, era sobre revelação. O autocarro deu um solavanco ao embater noutro buraco, sacudindo ligeiramente Ken Reeves, que permaneceu sentado no fundo. Não se incomodou com a viagem difícil nem com os olhares indiferentes dos passageiros à sua volta. Sempre acreditou que o verdadeiro caráter se revelava nos momentos mais simples e, naquele momento,
estava a vê-lo revelar-se em tempo real. O motorista do autocarro, um homem atarracado chamado Frank, continuou a olhá-lo pelo espelho retrovisor, com um sorriso divertido nos lábios. Não fazia ideia de quem era Ken, e isso era evidente na forma como o obrigava a sentar-se no fundo. Frank orgulhava-se de ter controle sobre o seu autocarro, o seu pequeno reino sobre rodas. Gostava das coisas de uma certa maneira, não tolerava passageiros arrogantes, e algo no comportamento tranquilo de Ken o incomodava. Vestido com os seus jeans gastos e um simples hoodie preto, Ken não se encaixava no estereótipo de um homem que podia comprar tudo o que quisesse. Frank presumiu que era apenas mais um tipo sem sorte, um andarilho que pensou que poderia ficar num lugar privilegiado à frente. Está confortável aí atrás? Frank gritou de repente, com a voz cheia de sarcasmo enquanto parava noutro ponto. Alguns passageiros riram-se, mas a maioria manteve a cabeça baixa, não querendo envolver-se. Ken apenas assentiu. Frank orgulhava-se de ter controle sobre o seu autocarro, o seu pequeno reino sobre rodas. Gostava das coisas de uma certa maneira, não tolerava passageiros arrogantes, e algo no comportamento tranquilo de Ken o incomodava. Ken sorriu. Depois de tudo dito e feito, ele sabia que esta tinha de ser uma história que valesse a pena ser guardada, enquanto apanhava o seu táxi para casa depois de tudo ter terminado. Percebeu que a sua escolha inicial de viajar de autocarro acabou por ser uma das melhores decisões, um dia que vale a pena recordar. E nos momentos de silêncio antes de chamar um táxi para casa, Ken permitiu-se um pequeno sorriso, porque por vezes o karma não era apenas uma questão de castigo, era sobre revelação. Gostou da história? Dê um like. Quer mais histórias inspiradoras? Inscreva-se. Partilhe e espalhe a palavra.